Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma montagem muito da hora, inspirada no filme do Star Wars. É uma montagem, né, que eu vou fazer como se eu estivesse segurando um sabre de luz do filme do Star Wars. Eu acho que, na minha opinião, vai ficar uma montagem bem bacana, muito legal. Eu vou estar ensinando a vocês como está fazendo isso. Só lembrando aqui que esse vídeo vai ter como base, mas não é obrigatório, vai ter como base um outro vídeo aqui do canal, onde eu explico como fazer um efeito neon, né, que é o mesmo efeito que a gente vai fazer no sabre de luz. Né? Então, para quem quiser um pouco mais detalhado de como trabalhar com efeito neon e tudo mais, eu recomendo que vocês cliquem aqui no card aqui em cima. E também eu vou estar deixando o mesmo vídeo aqui na descrição do vídeo onde eu explico, né, como fazer o efeito neon. Bom, então vamos ao vídeo. Bom, galera, então olha só, eu já trouxe aqui, já importei uma foto aqui, né, que é uma foto minha. Essa foto aqui eu já tinha feito uma edição prévia nela antes, né, onde eu coloquei eu aqui num background diferente. E é nessa foto aqui que a gente vai fazer todo o nosso trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer é o desenho do sabre de luz, né. E como é que eu vou estar fazendo o desenho? Eu vou estar selecionando aqui a ferramenta da Pen Tool ou a ferramenta da caneta. Então assim que eu selecionar ela, só lembrando o seguinte, que caso você não saiba usar a Pen Tool, eu recomendo que vocês saibam usar. Caso vocês não saibam, também vou estar deixando um vídeo aqui no card, na descrição aqui do vídeo, de como usar a ferramenta da Pen Tool. Então esse vídeo eu recomendo que vocês assistam, para vocês aprender a usar essa ferramenta. Vai ser bom, né, pra gente fazer aqui o nosso desenho do nosso sabre de luz. Então olha só, já selecionei aqui a Pen Tool. Eu vou mudar essa opção aqui de demarcação, onde está escrito aqui, ó, demarcação. E eu vou colocar na opção forma, né? Porque demarcação a gente vai fazer uma demarcação e forma a gente vai fazer meio que se fosse um desenho. E aqui eu vou mudar algumas configurações aqui nessas partes aqui. Que seria a primeira coisa, que é a opção de preenchimento. Aqui em preenchimento, eu vou dar um clique aqui em preenchimento. Vou clicar com o botão aqui nessa caixinha aqui colorida, que eu vou estar conseguindo escolher mais cores aqui pra gente. E qual cor que eu vou selecionar? Aqui no caso eu vou selecionar a cor que eu quero que seja o meu sabre de luz. No meu caso aqui eu acho que fica bem interessante que eu faça um sabre de luz na cor vermelha. Então eu vou deixar mais ou menos esse vermelho aqui e vou apertar OK. Beleza? Então a gente já selecionou aqui o preenchimento. E a segunda coisa que eu vou selecionar aqui é o traçado. Na verdade eu vou fazer o seguinte: por enquanto, eu vou deixar o preenchimento aqui sem nenhum preenchimento. Por enquanto, beleza? Então, vou clicar aqui em cima de preenchimento. Vou clicar nessa opção aqui que já estava, né? Que é a opção nula. Então, vou clicar lá e olha só, vai ficar aqui e vai ficar sem preenchimento. Por que eu fiz isso? Para facilitar aqui no nosso desenho. A única coisa que eu vou deixar ativado é aqui o traçado na cor preta. Então, caso ele não esteja na cor preta, é só clicar lá e vir aqui nas opções de cores e selecionar lá a cor preta que ele já vai colocar pra você. Aqui a quantidade de pixels, eu acho que mais ou menos aqui em 3 tá bom. Qualquer coisa, se não tiver bom, eu posso aumentar depois, tranquilo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma aproximação aqui e percebam o seguinte. Na foto aqui, né, eu já estava segurando aqui um suporte aqui, mais ou menos de onde vai ser o sabre de luz. Então eu vou fazer o sabre de luz mais ou menos como se ele estivesse aparecendo aqui assim, nesse formato. Então, não nesse formato aqui que eu fiz, mas mais direitinho. Então com a Pen Tool, né, já vou selecionar ela aqui, eu vou fazer aqui o desenho. Então eu vou partir mais ou menos daqui, vou dar um clique bem aqui nessa pontinha e vou clicar mais ou menos aqui. E aqui eu já vou começar a fazer mais ou menos aqui a curvatura que vai ter a ponta do sabre de luz. E vou fechar ele aqui. E vou apertar aqui agora para fechar aqui a nossa forma. E olha só, assim que eu fecho, olha só, perceba que eu já vou criar essa forma aqui. No meu caso aqui, eu acho que está muito pequeno o meu sabre de luz. Então vou aumentar ele um pouquinho. Como é que eu faço para aumentar? Eu vou selecionar essa outra ferramenta aqui, que é essa ferramenta de seleção direta, né? Que eu vou clicar aqui nela. Eu consigo selecionar aqui as formas, os pontos da forma aqui que eu fiz. Eu vou selecionar aqui esses 3 pontos e eu vou subir aqui eles um pouco mais ou menos aqui para o tamanho que eu quero. Eu acho que desse tamanho aqui, eu acho que já está excelente, olha só que legal. Aqui eu posso também, né, ajustar um pouco mais aqui essa curvatura, tudo isso nessa opção. E beleza, olha só, gente, eu já tenho aqui mais ou menos aqui o tamanho agora do meu sabre de luz que eu quero. E agora o que é que eu vou fazer? Agora com o desenho pronto, eu vou voltar lá na opção de preenchimento. Vou clicar lá e vou apertar aqui na cor vermelha que eu já tinha usado, né? Perceba o seguinte, aqui eu já tenho opções aqui, ó, cores usadas recentemente. Aqui aparece todas as cores que eu usei recentemente. Então o vermelho que eu tinha selecionado antes, ele é esse bem daqui. Então vou selecionar ele aqui. Olha só, já vou pintar aqui de vermelho, só que percebam que está com esse traçado aqui e não vai ficar muito interessante. Então vou remover esse traçado. Então eu vim aqui na opção de traçado e vou clicar nesse
quadradinho aqui com a lista branca. E aí ele vai remover o traçado e olha só, a gente já tem agora um desenho mais correto aqui do sabre de luz. Eu vou só selecionar aqui novamente essa ferramenta aqui e vou mover aqui certinho esses pontos aqui só para ajustar melhor aqui as pontas aqui desse suporte aqui que eu já tinha colocado, né? Feito isso aqui, né, depois de eu ter feito todo o desenho do sabre de luz, eu vou rasterizar essa camada, que percebam que ela está no modo forma, né? Ela está como camada de forma, né? Percebam que tem até um desenhozinho aqui que representa isso. Então eu vou rasterizar ela, eu vou transformar ela numa camada editável. Então eu vou clicar com o botão direito em cima aqui da camada forma 1 e vou vir nessa opção aqui, ó, rasterizar camada. E olha só, percebam que já vai sumir lá. Eu vou mudar aqui também o nome, só pra gente não se confundir, que aqui vai ter muitas camadas. Eu vou colocar o nome aqui de sabre de luz. Pra vocês mudarem o nome, é só vocês darem 2 cliques em cima do nome. Vocês podem estar mudando aí o nome, beleza? Como é um sabre de luz, então a ideia é o quê? É que ele vai iluminar. Aqui esse sabre de luz, ele vai fazer uma iluminação aqui. E para esse efeito ficar interessante, é ideal que toda a parte de fundo aqui esteja um pouco mais escuro. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou escurecer esse fundo aqui, o nosso background. Eu vou fazer isso através da camada de ajuste. Então para fazer isso, eu vou clicar aqui nessa bolinha aqui embaixo, bem aqui, ó. Após clicar nela, percebam que vai abrir essa série de opções aqui. Eu vou vir nessa opção aqui, ó, exposição. E aí, automaticamente, ele já vai criar aqui pra gente uma camada de exposição. Só que essa camada aqui, percebam o seguinte, que ela está em cima do sabre de luz. Eu não quero isso, eu quero que ela seja aplicada apenas ao plano de fundo. Então eu vou pegar essa camada de exposição, vou segurar e arrastar para cima do plano de fundo. Então ela vai ficar entre o sabre de luz e o plano de fundo. Isso vai fazer com que ela seja aplicada apenas ao plano de fundo, né? Que no caso seria as coisas que estão embaixo dela. E aqui na camada de exposição eu posso dar 2 cliques aqui em cima dessa miniatura de camada aqui, né? Que vai abrir essas propriedades aqui. Só caso você não esteja aberto essas propriedades. Por exemplo, se eu tá assim, você pode dar 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir aqui as propriedades. E aqui a única coisa que eu vou mexer é nessa parte aqui, ó, de exposição. Se eu mover essa setinha aqui para direita, eu vou deixar mais claro, né? Eu vou aumentar o brilho. Porém, se eu aumentar para a esquerda, eu vou escurecer. E nesse caso aqui, eu vou aumentar mesmo para a esquerda aqui, escurecendo. Então eu vou mover aqui, olha só. Percebam que ele já vai aqui escurecendo. Eu vou deixar não tão escuro, mas também não tão aparecendo. Então eu acho que, na minha opinião, mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui em 3,56, no meu caso fica bom. Então tentem deixar o seu mais ou menos assim, de modo que apareça um pouco, mas também que não seja nem tão claro, nem tão escuro. Mas mais focado no escuro mesmo, pra gente dar uma clareada aqui, beleza? Mas agora feito isso, a gente vai trabalhar agora nos brilhos para o nosso sabre de luz. Perceba que ele tá sem brilho nenhum, ele tá aqui só como se fosse um desenho. Então a gente vai dar agora um brilho nele. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito em cima do sabre de luz. Vou vir aqui, ó, opções de mesclagem. Perceba que ele vai abrir aqui essas opções de estilo de camada, que a gente vai poder estilizar a nossa camada do sabre de luz. A primeira coisa que a gente vai vir é nessa opção aqui, ó, brilho externo. Então eu vou dar um clique, percebam que ele já vai ativar aqui esse quadradinho e já vai abrir aqui essas opções aqui de brilho pra gente. E aqui nessas opções de brilho, a primeira coisa que eu vou vir é nessas opções aqui de cor, bem aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na cor, e qual é a cor que eu vou selecionar aqui pro brilho, uma cor que eu acho interessante. Seria um vermelho, né, mais ou menos parecido com o vermelho de lá, que eu escolhi para o sabre de luz. Só que eu vou escolher ele um pouquinho mais escuro. Na verdade, um pocão aqui mais escuro do que o vermelho normal, beleza? E vou apertar aqui em OK. Uma outra coisa aqui que eu vou mexer é na opção de opacidade, né, que é aqui o brilho, né, mais ou menos a força que ele vai ter. Eu acho que aqui mais ou menos 80, onde já estava, eu acho que tá de bom tamanho. Vou deixar aqui mais ou menos 80. Expansão eu vou deixar aqui em 0 mesmo, lá em 0. E o tamanho, percebam que o tamanho ele regula aqui até onde vai. Eu vou deixar aqui, mais ou menos aqui, de modo que fique apenas na bordinha. E eu acho que uns 18, 16% no meu caso aqui. Na verdade 16 pixels, né? Aqui não é por cento, aqui é pixels que ele está trabalhando. Então vou deixar aqui em 18, tranquilo? Essas outras opções aqui, vocês podem deixar aqui do jeito que tá, 50, tremulação, do jeito que tá aqui o meu. E beleza, feito isso, a gente vai vir aqui na opção de brilho interno. E aqui em brilho interno, a gente vai selecionar aqui a cor branca, então a gente já vai deixar aqui na cor branca. Essas opções aqui de técnica, pode deixar mais suave, origem, bota em centro.
desfoque 0, tamanho 0. E a única opção aqui que a gente vai realmente alterar aqui, mexer, e que a gente vai conferir, é a opção de opacidade. Então, vou vir aqui na opção de opacidade, vou aumentar ela aqui um pouquinho. Percebam que aqui o nosso sabre de luz, ele já vai começando a criar um brilho interno aqui pra gente. E eu vou deixar, deixa eu ver aqui um modo que fica legal. Eu não vou deixar muita coisa, não, que pode ser bem pouquinha coisa mesmo. No meu caso aqui, olha só, em 10% já tá bom. Eu criei um brilho interno e um brilho externo. Feito isso, eu posso apertar já lá em OK, beleza? Então, vou apertar aqui em OK, percebam aqui que ele já criou aqui pra gente. Tranquilo? E caso eu queira alterar futuramente, perceba o seguinte, que aqui nas camadas, olha só, ele mostra aqui os efeitos que a gente tem e que a gente depois também pode estar alterando. Então, se eu clicar 2 vezes aqui sobre efeitos, olha só, eu abro novamente aquela aba e posso alterar aqui caso eu queira. No meu caso aqui eu não quero, então eu vou só aqui apertar em OK. E aqui agora o que a gente vai fazer? Perceba que a gente já deu aqui um leve brilho, só que a gente agora vai intensificar um pouco mais esse brilho, vai trazer mais luz para esse brilho. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma nova camada. Para criar uma nova camada é só clicar aqui nesse mais aqui, ou nessa folhinha, né? Se eu clicar aqui, olha só, vai ser que ele vai criar uma nova camada. Eu já vou mudar o nome dela e vou colocar aqui em luz. Beleza? Vou deixar aqui em luz. O que mais eu vou fazer nessa camada? Eu vou fazer o seguinte. Perceba que qualquer coisa que eu fizer nessa camada aqui, ele vai... Deixa eu só colocar aqui no pincel, olha só, qualquer cor aqui, só para mostrar para vocês. Se eu pintar aqui, olha só, ele vai pintar tudo. Só que eu não quero isso. Eu quero que essa camada aqui, como ela é de luz, eu quero que ela seja aplicada apenas ao sabre de luz. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ela em cima, né, do sabre de luz, como vocês acabaram de ver. E eu vou apertar com o botão direito do mouse e vou clicar nessa opção aqui, ó, criar máscara de corte. E assim que eu fizer isso, perceba o seguinte, que ele vai criar essa setinha aqui. O que que ele indica? Que tudo aquilo que eu fizer nessa camada aqui, ele vai se aplicar apenas à camada que está embaixo dele, que no caso é a camada sabre de luz. Ou seja, agora se eu pintar, olha só, ele vai pintar apenas o sabre de luz. Não importa o tamanho que seja meu pincel, não importa onde eu pinte. Olha só, se eu pintar aqui fora, ele não vai pintar nada, porque ele só vai aceitar que eu pinte aqui onde está o nosso sabre de luz. Beleza? E aqui agora, o que é que a gente também vai fazer? Eu vou mudar também o modo de mesclagem dessa camada luz. O que é o modo de mesclagem? Que ele está bem aqui. É o modo como essa camada vai interagir com as camadas que estão embaixo dela. No caso, todas as camadas aqui de baixo, né? Então eu vou mudar aqui de normal e vou colocar aqui em sobrepor. Beleza, então a gente colocou aqui a camada de luz com máscara de corte e sobrepor. E a gente vai selecionar já a ferramenta do próprio pincel aqui do lado. A ferramenta do pincel a gente vai selecionar a cor branca. Para selecionar a cor branca, vocês vão clicar aqui embaixo na caixinha de cores e vão colocar lá na cor branca e vão apertar em OK, beleza? E o pincel vocês vão configurar ele da seguinte forma. Vocês vão clicar aqui sobre ele, vão colocar a dureza dele aqui em 0%. A dureza do pincel é a força dele, né? A força com que ele vai ser aplicado. Por exemplo, se eu colocar aqui em 60, olha só, ele vai ficar bem definido. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 0, ele vai ficar como se fosse um pouco mais solto, né? Mais fluido, mais suave. Então a gente vai deixar aqui em 0%. Aqui o tamanho, a gente pode colocar aqui um tamanho que vai ficar exatamente do tamanho do sabre de luz. Desse tamanho aqui tá bom. E feito isso, olha só, na cor branca, sobrepor e tudo mais. Feito tudo isso, vocês podem passar aqui já o pincel em cima do sabre de luz, beleza? Pode passar aqui em tudo mesmo, não tem problema você pegar fora. Até porque, como ela tá como camada de máscara de corte, ela não vai deixar que saia pra fora. Então a gente vai pintar certinho aqui apenas o nosso sabre de luz. E olha só, percebe que ele já tá criando agora um pequeno brilho. Só que o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa camada de luz aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos de 80%, beleza? Só para deixar um pouquinho mais fraco. E o que eu vou fazer? Eu vou intensificar um pouco mais essa camada de luz, né? Eu quero deixar ela um pouco mais forte. Então eu vou apertar a tecla Ctrl J para duplicar ela. E olha só, perceba que ela já vai duplicar e duplicou aqui também. Só que olha só, perceba que agora ele está aplicando aqui tudo aqui fora. E como é que eu faço para ajustar isso? É simples. É só também criar uma máscara de corte. Então eu clico com o botão direito, criar a máscara de corte e vai criar aqui, né, uma outra setinha aqui. Só que essa setinha, como são duas setas, uma em cima da outra, elas sempre vão se aplicar à primeira camada que não tem seta, que no caso é a camada aqui do próprio sabre de luz, que é essa camada aqui. Então, no caso, essas duas camadas aqui, elas estão sendo aplicadas em cima de sabre de luz. Beleza? E perceba que quando eu copio, ele também copia o modo de mesclagem e a opacidade. Então, nesse caso, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar um pouco mais. Então, eu vou fazer outro Ctrl J. Então, eu vou copiar de novo.
E vou também apertar com o botão direito, criar a máscara de corte, e ele vai também se aplicar. E olha só, percebam que agora já ficou bem mais brilhoso aqui o nosso sabre de luz. Só que agora acho que ficou muito brilhoso. Então nessa última camada aqui eu vou tirar um pouquinho mais a opacidade dela. Eu vou deixar aqui, deixa eu ver, eu acho que mais ou menos aqui uns 60%. Eu acho que tá de bom tamanho, beleza? Bom, então aqui agora a gente já trabalhou aqui a questão do brilho interno, aqui melhor da nossa camada aqui do sabre de luz. E o que eu vou fazer? Por questão de organização, essas camadas aqui eu vou colocar todas elas em um único grupo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui na camada de cima, vou segurar o Shift, vou vir até sabre de luz e vou apertar bem aqui nessa pastinha aqui embaixo. Então assim que eu clicar nela, olha só, ele vai agrupar todo mundo aqui. Para eu abrir o grupo é só clicar nessa setinha. Olha só, ele vai abrir aqui todo o nosso grupo aqui, onde está o nosso sabre de luz. Eu vou mudar o nome do grupo e vou botar aqui sabre de luz. Então, olha só, se eu quiser mover, por exemplo, todo esse grupo, olha só, eu consigo mover todo ele, beleza? Então aqui agora a gente já fez, como eu falei pra vocês, o brilho interno aqui do nosso sabre de luz. Então agora a gente vai fazer com que ele interaja com o resto dessa foto. Por enquanto ele está interagindo apenas aqui com ele mesmo, né? Com ele e o mundo dele aqui. Então agora a gente quer que ele interaja com o restante aqui da nossa foto. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Que o sabre de luz, quando ele for iluminar, concorda comigo que ele vai iluminar um pouco mais eu aqui. Um pouco mais vai ficar um pouco mais intensificado. E aqui o fundo eu quero que fique mais ou menos, né? Bem fraquinho aqui atrás. Não tão forte a iluminação aqui atrás. E como é que eu vou fazer isso para ficar mais fácil pra gente? Eu vou separar, no caso aqui, eu que eu falo, eu aqui, recortando aqui, eu aqui, do background, né, que é o plano de fundo. Né? Como assim? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, só pra facilitar, eu vou tirar o olhinho aqui do sabre de luz. Então vou apertar aqui, olha só, ele vai sumir. Mas não se preocupe que ele não sumiu totalmente, né? Se eu apertar aqui no olhinho, ele ainda tá aqui. É só pra gente não ficar visualizando ele, pra ele não atrapalhar aqui a nossa vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção aqui em mim. Então pra gente fazer uma seleção, existem vários e vários modos. Que no caso seria pra gente recortar, né? Esses modos eu não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então pra ficar mais fácil, quem não sabe fazer seleção ou recorte, eu vou estar deixando 2 vídeos aqui na descrição desse vídeo e no card aqui em cima de como tá fazendo esse recorte. Sim, esse vídeo aqui vai estar cheio de outros vídeos aqui para vocês assistirem, mas é tudo isso pra gente facilitar para esse vídeo aqui, para ter o foco realmente aqui na montagem do sabre de luz, beleza? Então, caso vocês não saibam fazer seleção, só ir lá assistir o vídeo, né? Tá bem de boa, bem tranquilo, vocês vão aprender. Então, nesse caso aqui, existem várias formas de fazer seleção e uma das formas que eu mais gosto de fazer aqui é pela Pen Tool. Então eu vou selecionar aqui demarcador e eu vou acelerar aqui o vídeo, que eu vou fazer aqui a seleção rapidona, beleza? Só lembrando aqui, galera, só uma dica rapidinho, caso vocês prefiram, né, caso vocês achem que está muito escuro, eu posso desativar aqui essa camada de exposição também rapidinho, só para eu poder enxergar aqui melhor, para eu poder fazer aqui a nossa seleção melhor, tranquilo? Bom, beleza, galera. Então olha só, aqui eu já criei aqui a minha seleção, né? E aqui agora o que eu vou fazer? Com a seleção aqui criada, lembrando que a seleção tem que estar criada na camada de plano de fundo, que é a camada onde eu tô. Eu vou apertar a tecla Ctrl J, tem que estar com a seleção criada. E olha só o que eu fiz. Lembra que a tecla Ctrl J, ela duplica, não é mesmo? Então, como eu estava com a seleção, então nesse caso a única coisa que eu dupliquei, olha só aqui, foi, no meu caso aqui, eu mesmo, né? No caso eu aqui, que eu me selecionei. Fica um pouco estranho de falar isso, mas vocês entenderam. Então olha só, se eu vim aqui e selecionar a camada 1, olha só, percebam que agora eu tenho aqui eu aqui separado. Isso vai ajudar muito a gente. Então eu já vou mudar aqui o nome da camada para eu mesmo. Beleza? E agora eu posso voltar aqui a ativar aqui as outras opções, né? E olha só, perceba o seguinte, para facilitar também aqui a nossa vida, perceba que a camada de exposição, ela está sendo aplicada, aqui tudo que está embaixo, ok? Só que o que acontece, a gente também vai aplicar a gente vai colocar algumas camadas aqui entre essas duas camadas aqui de eu e plano de fundo. Porque lembra que eu falei para vocês que vai ter uma iluminação aqui em mim e uma iluminação aqui atrás de mim, no meu caso aqui atrás aqui de mim. Então a gente vai ter que colocar outras camadas aqui entre essas duas. Então o que eu vou fazer com a camada de exposição? Eu vou duplicar ela também. Calma, não precisa se assustar. Uma dessas camadas de exposição eu vou colocar aqui embaixo aqui, e eu vou criar nessa camada de exposição
uma máscara de corte. Então vou clicar com o botão direito e aqui, ó, criar a máscara de corte. E vai aparecer aqui de novo essa setinha. E isso indica que ela está sendo aplicada apenas aqui no plano de fundo. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra exposição. Botão direito, máscara de corte. E agora percebam que agora está a mesma coisa que estava antes. Porque essa que é uma exposição está sendo aplicada apenas aqui. E essa daqui apenas aqui. Então agora tá a mesma coisa que estava antes. A única diferença é que a gente separou a camada de exposição que estava em uma, a gente separou em duas, só para facilitar um pouco mais a nossa vida.